Olá, começa a partir de agora mais um programa Rede de Olhares ao vivo aqui pela UX TV. Para começarmos a nossa discussão, gostaria de chamar agora um editorial com os números dos casos de cesariana aqui no Brasil. A Agência Nacional de Saúde divulgou no começo desse ano as novas regras para a realização de partos no Brasil. O objetivo da ANS e do Ministério da Saúde é estimular a realização dos partos normais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país onde mais se realizam cesáreas no mundo. As taxas chegam a 84% no sistema privado e a 40% no SUS. O recomendado pela OMS é 15%. E nessa primeira rodada de conversa, eu peço a todos vocês que coloquem as suas opiniões sobre o que pensam, se são a favor ou contra essa normativa do governo federal. Doutor Dino, pode ser com o senhor? Eu acho que tem que aumentar a parto normal. Acho que sim, acho que a gente está com um exagero de cesarianas e isso tem que ser revertido. Eu só não sei se isso se resolve desta forma, porque a experiência que a gente tem em muitos anos, são 23 anos com política de saúde, é que leis e normativas nem sempre dão o impacto que tem que fazer quando se precisa mudar uma cultura, quando se tem que fazer toda uma outra mudança de base. Agora não pode, agora pode. Deviam ter promulgado essa decisão 20 anos atrás, então teria resolvido o problema. Então, acho que é um pouquinho mais complicado que isso, mas que deve tentar reverter, deve, mas a estratégia não sei se vai ser a mais efetiva, vamos ver com o tempo. Tatiane. Sim. Bom, a palavra deve e não deve sempre é complicada, né? Porque ela impõe, né? E quando nós não respeitamos a autonomia, a opinião da mulher quanto a decidir se ela quer ter um parto normal ou de cesariana, né? É uma violência. Então, é importante nós pensarmos na questão da humanização, sim, né? A questão das implicações do parto normal, da cesariana. Sabe-se da importância, sim, dos relatos do parto normal, a questão do vínculo, né, da mãe e do bebê, né, existem pesquisas que apontam para que o parto normal é mais favorável, enfim. Mas quando nós impomos uma lei, né, que obriga a mulher a ter o parto que o médico decidiu, né, então o médico vai avaliar e vai dizer biologicamente se ela tem condições de ter o parto normal ou cesariana, e isso vai definir o que vai acontecer, isso já é, na minha opinião, uma violência, né? Então, se a mulher puder participar deste processo, dessa escolha, se a humanização que é tão falada realmente acontecer em todo o processo, né? Porque humanização não é ter o parto normal, isso não é humanização. Humanização é todo o processo que acontece anteriormente, né? De acompanhamento, de cuidado da equipe, né, de acompanhamento, a informação que é passada para a mulher, para que ela possa, junto com a equipe, com o médico, com seus familiares, escolher. Ok, Ricardo? Bom, primeiro, eu sou absolutamente favorável às normativas do Ministério da Saúde, elas deveriam ter acontecido há muito tempo atrás, e elas só não aconteceram porque não existia massa crítica suficiente para poder fazer com que o governo tomasse uma atitude baseado naquilo que ela reconhece como sendo um clamor popular. Hoje em dia, o que a gente vê é que as mulheres não estão mais caladas diante das determinações que são feitas sobre seus corpos. E não é só o parto que está sendo discutido, o aborto está sendo discutido. Uma série de outras questões relacionadas à autonomia que a mulher vai exercer sobre o seu próprio corpo estão na ordem do dia. Portanto, as normativas do governo, e vamos deixar bem claro desde o início, não tem nenhuma obrigatoriedade, não tem nenhuma lei dizendo que a mulher tem que ter parto normal, muito menos que ela tem que ter uma cesariana, elas são para tentar desvincular as determinações meramente médicas e resguardar o protagonismo da mulher, a autonomia da mulher para tomar decisões. Hoje em dia quem toma decisões a respeito de parto é só médico. Não é à toa que nós temos um índice vergonhoso de cesarianas no Brasil. Essa discussão eu acompanho há 30 anos. Eu comecei a discutir parto normal e cesariana em 1985, há 30 anos atrás, quando eu era residente no hospital de Porto Alegre, num hospital de Porto Alegre. E naquela época eu achava que nós tínhamos índices vergonhosos de cesariana
em função do que a gente enxerga pela Organização Mundial da Saúde, pelas recomendações, demonstrando que não existe nenhuma vantagem quando se tem índice acima de 15%, se não melhora a mortalidade materna e neonatal acima de 15% em estudos multicêntricos realizados no mundo inteiro, mas quando nós tínhamos 24%, 25%, 26%, eu achava aquilo um absurdo. E hoje nós temos 56%. E hoje a gente vê uma tendência de crescimento. Portanto, eu acho e concordo, e provavelmente as pessoas todas aqui vão concordar com isso, que essas iniciativas têm algum sentido e elas não são suficientes. Porque o que vai ser suficiente é uma modificação do pensamento, isso é, das mulheres. A única revolução possível é através das mulheres. Mas o governo tem que fazer a sua parte. Ok. Alessandra? Bom, eu vou falar pela minha parte, na vivência realmente com as mulheres hoje, no trabalho que é realizado em promoção e prevenção da qualidade de vida na gestação, né? Concordo com o que a Tatiana colocou, justamente que humanizar não é simplesmente um parto normal, mas concordo plenamente com o Ricardo quando ele coloca que acho que o movimento deve ser feito realmente, porque hoje é a busca da mulher na vinda até do processo, do seu cuidado na gestação, e hoje tem um processo muito novo, não é só a mulher que busca esse processo, é um processo que vem juntamente com o seu companheiro, né? E na nossa acolhida que a gente tem recebido de alguns casos, justamente o protagonismo da mulher tem se modificado, a participação do homem vem se participando também, as classes sociais vêm se mobilizando também, né? A classe A, ou a classe B, ou a classe C, né? Então acho que há uma mudança bastante importante. Considero uma questão cultural, que se há 23 anos já se discutia isso e já se verificando que havia casos, né, que meramente não podiam ser trabalhados daquela forma. Acho que é um movimento que o governo vai fazer juntamente com a ANS. Nós, como plano privado, muitas vezes, nós temos que seguir regras e articular maneiras de realmente atender essa contingência de uma forma que seja favorável tanto à população, né, respeitando esse protagonismo da mulher, que ela vem se mobilizando, vem se modificando no seu desejo também, mas obviamente está ligado à questão do cuidado da classe médica também, né? Ok, então, Alessandra. tem essa questão. Eu vou pedir uma pausa para vocês, porque eu quero chamar um material que a nossa equipe fez, relatando, conversando, fomos conversar então com duas mães, uma que optou pelo parto normal e a outra pelo parto cesariano. Olha só. Apesar da recuperação rápida ser o principal fator benéfico relacionado ao parto normal, Daniele, de 26 anos, está grávida de 7 meses e não abre mão da cesárea para ter sua primeira filha. Na verdade, eu sempre cresci ouvindo a história da minha avó, que ela teve o primeiro filho dela na hora do parto. Ele acabou falecendo por uma complicação que ela teve na hora do parto. Então, isso sempre foi uma coisa que eu ouvi desde pequenininha. Isso foi uma das coisas que me fez tomar essa decisão de não ter parto normal. Eu vejo que hoje em dia, com todos os recursos que a gente tem, acho que a cesariana, ela é muito mais segura, tanto para o bebê quanto para a mãe. E Daniele garante, o médico não teve influência nessa decisão. Na verdade, ele sempre me deixou bem à vontade para mim optar aquilo que fosse melhor, tipo, a minha decisão. Claro que ele sempre me deixou a par de que se fosse tudo certo, se tivesse tudo ok, a gente poderia tentar um parto normal. Mas eu sempre disse pra ele, não, pode escrever aí, eu não vou ter parto normal. Afinal, o que é melhor para a mãe e para o bebê? As opiniões divergem e os métodos utilizados também. Essa nutricionista de 44 anos teve a primeira filha aos 35 e o segundo aos 39. Tanto no nascimento de Paola quanto no do Pietro, a escolha foi pelo parto normal. Era um sonho, era uma coisa que eu queria muito e consegui realizar. Claro que se minha médica me dissesse que tivesse alguma coisa que impedisse, eu ia confiar muito nela também. Mas ela me apoiou bastante, fiquei bem segura. Não é tão rápido assim, né, como a gente imagina. Eu acordei de manhã umas 7h30, que eu notei que eu estava começando a ficar com dores e eu só fui ganhar ela às 14h. Né? Já o Pietro, eu fui para o hospital às 7h30, ganhei ele às 9h30 da manhã. Não passei pela sala de recuperação, 3 horas já estava no quarto, 5 horas já estava amamentando, 7 horas da noite já estava tomando banho, no outro dia fui embora. Para mim foi uma experiência boa, né? Assim, saber esperar o dia que eles escolheram, né, de nascer, não aquela coisa planejada. Agora começa a bater assim um frio na barriga, né?
é muita emoção, porque eu sempre sonhei em ser mãe. Como professora, tenho os pequenininhos que também tenho muito carinho por eles. Então, é o sonho, na verdade, acho que de quase toda mulher, ter um bebezinho. Aí, uma gestação mexe com sonhos, mexe com mitos, com medos. Eu gostaria de resgatar uma fala de uma das entrevistadas, onde ela dizia que a cesárea é mais segura. E eu gostaria de trazer essa discussão para a mesa. O que é mais seguro? A cesárea ou o parto normal? Obviamente, o parto normal tem menos intervenção. Então, não tem anestesia, não tem procedimentos, não tem... A coisa transcorre numa via que sem intervenções ou muito pouca intervenção, né? Isso é o lógico que vai dizer. Ainda que a gente saiba que as taxas de complicação na cesárea marcada eletiva é baixíssima hoje em dia, porque a segurança tecnológica te garante a mulher, você não estaria morrendo as pencas nas cesáreas eletivas e não seriam isso que está acontecendo, né? Mas para explicarmos para quem está em casa, o que é uma cesárea eletiva? É essa que a moça quer fazer, ela quer chegar lá no finalzinho da gravidez e agendar, marcar, como se fosse marcar um procedimento qualquer, vai no hospital em jejum, agenda e vai lá e vai ser feita. Essa cesárea é muito segura, não é tão segura como o parto, porque nada vai ser mais seguro que o parto, no sentido de que sempre há um procedimento envolvido. Mas as taxas de mortalidade, de complicações são muito semelhantes e não há nenhuma diferença técnica quase aplicável. Mas sempre é um procedimento. E as pessoas têm que saber disso, é um procedimento. Doutor Ricardo, o senhor concorda? Olha, o próprio material do Ministério da Saúde deixa isso bem claro. Você aumenta 120 vezes a chance da criança ter distúrbios respiratórios depois que nascer. Na cesariana? Na cesariana. Você triplica a mortalidade materna se você fizer uma cesariana em relação ao parto normal. Agora, eu concordo com o colega. A cesariana se tornou uma cirurgia bastante segura hoje em dia, com os recursos que nós temos, com os hospitais, material, etc. A esterilização dos materiais. Mas a gente está escutando, porque quando a gente presta um pouco de atenção, a gente escuta a mortalidade materna relacionada com cirurgias. Cirurgias, por exemplo, o Hospital de Porto Alegre foi fechado porque morreram crianças nas UTIs de lá, pacientes que fizeram também cesariana. A gente vê cirurgias cesarianas que aumentam tremendamente a taxa de mortalidade por infecção ou por hemorragia, evidentemente que é uma cirurgia, sempre é um procedimento. Portanto, também do ponto de vista da segurança, e não é à toa que o mundo inteiro debate cesariana e o mundo inteiro tenta coibir o excesso de cesarianas. Ao mesmo tempo que a gente sabe que a cesariana, em algumas circunstâncias, ela salva vidas de mães e de bebês, o abuso de cesariana mata muita gente no mundo inteiro. Milhares de pessoas morrem por um abuso de uma cirurgia que deveria ser utilizada para salvaguardar bem-estar de mães e de bebês. Portanto, sempre que se fala de humanização do nascimento, primeiro, não se fala de obrigatoriedade de parto normal, não se fala de retirar o direito de escolha das pacientes, mas se fala de utilizar um recurso de forma adequada. A gente está com um documentário, a minha direção está colocando para a gente fazer esse chamamento, sobre a violência obstétrica, a voz das brasileiras. É um documentário que ele foi realizado em 2012, com depoimentos espontâneos de mulheres blogueiras aqui do Brasil, para falar sobre essa questão do parto normal, da cesárea, do papel dos médicos também com relação a isso. Olha só. Eu tive um atendimento desumano, desrespeitoso. Eu fui tratada como um bicho, acho que nem animal é tratado dessa forma. Eu fui tratada como um objeto. Sim, quero alertar. O parto é da mulher. E eu lembro que eu fui fazer uma consulta e uma médica falou assim, bom, mãezinha, você teve um parto há quanto tempo? Eu falei, olha, tem um pouco mais de um ano. Eu falei assim, você gostaria de ter um parto normal? Eu gostaria. Olha, eu faço, mas eu já vou te dizendo que é só com fórceps. E eu pirei, né? E aí, um pouco antes de eu fazer 40 semanas, o médico disse que a gente ia marcar a cesárea.
eu não via necessidade de marcar essa cesárea, já que podemos esperar até 42 semanas para o bebê nascer. E eu bati o pé, não, eu não quero, eu quero esperar até 42 semanas. E aí ele me disse, você quer esperar? Tudo bem, a gente espera, mas você vai me assinar um termo de responsabilidade. Como assinar um termo de responsabilidade, sendo que eu não sou médica, eu nunca tive filho, eu não entendo nada de parto, não entendia nada de parto, enfim. E para mim foi extremamente violenta, foi quando eu por volta da 9ª semana, eu acho que 9ª semana de gestação, eu comecei a ter sangramentos, né, muito fortes. E aí eu fui, numa dessas vezes eu fui para maternidade, para passar com uma médica, com um médico, e a médica que me atendeu, que mal olhou na minha cara, simplesmente disse assim, olha, está sangrando, é bom que você se acostume com a ideia de que você pode perder o bebê, porque é muito comum mulher de primeira gestação perder o primeiro filho. Bom, eu já tinha passado a madrugada inteira chorando, porque estava com medo de ter perdido o bebê no sangramento, então fiquei mais desesperada ainda, né? Fiquei sozinha, eu não pude ter acompanhante comigo, eu fiquei sozinha a noite toda em trabalho de parto. E eu acho isso um absurdo até hoje, assim. E fisicamente eu fiquei bem, mas emocionalmente não. Doutor Ricardo, o senhor acha que tem um incentivo de alguns médicos para que seja realizada a cesárea, como vimos aí em alguns depoimentos? É evidente que sim, né? É evidente que sim. A gente fica... Eu participo desse tipo de debate há 30 anos. E eu me acostumei a ver sempre as pessoas, nós médicos, meia culpa, meia máxima culpa, a fazer um discurso do tipo, tirar o corpo fora. Não, isso é uma questão da conjuntura, isso é um problema muito complicado. O Rio Grande do Sul tem 62%, o Brasil tem 56%. Eu vou falar em congresso fora do mundo inteiro e as pessoas me puxam e dizem assim, é verdade? Não acredito que seja verdade isso. Vocês têm hospitais com 99% de cesariana e a polícia não vai lá. E fica todo mundo botando pano quente. Não, porque... não é bem assim. É bem assim. As pessoas saem de Uruguaiana, na fronteira do Rio Grande do Sul, e vêm a Porto Alegre e dizem assim, doutor, pelo amor de Deus, doutor, o senhor atende o meu parto normal? Porque na minha cidade ninguém quis. E se essa normativa, né, são 180 dias, ela foi lançada em janeiro, estamos aí para julho, né? O senhor acha que vai ter os hospitais, toda essa estrutura que precisa, essa infraestrutura, para atender essa mulher que vai querer ter um parto normal? Vai ter que ser criado. Porque sabe para que serve essa normativa? Para as mulheres acordarem. E é o que está acontecendo no Brasil. Esse programa aqui é por causa disso. Esse programa que está sendo visto por mulheres. E as mulheres em casa agora vão dizer assim, esse doutor aí, meio malucão aí, está falando essas coisas, mas sabe que faz sentido? Porque a minha vizinha aqui, ela queria ter parto normal, falou para mim durante toda a gravidez e acabou numa cesárea e disseram que o cordão estava enrolado. Eu acho que não é bem assim. Eu li um negócio na internet que não era bem assim. Eu vou falar com a minha outra amiga lá, e daqui a pouquinho tem um grupo de mulheres, daqui a pouquinho se forma a parte do princípio, daqui a pouquinho tem a Nascer Sorrindo, grupos de mulheres para debater o seu direito sobre o seu próprio corpo. Então, essas normativas tendem a modificar o padrão mental da população, da cultura, para que as mulheres passem a valorizar o parto normal pela sua própria segurança e por todos os benefícios de ordem psicológica, afetiva, emocional e social que é ter um filho pelas próprias forças. Eu não acho que essas iniciativas, ou que leis, ou que determinações tenham a capacidade de produzir, como por encanto, né? Agora mudou tudo, tem uma lei. Não. Mas elas são impulsionadores de modificações conscienciais das pessoas. As pessoas olham para isso e dizem assim, olha, esse governo apoia o parto normal. Por quê? Vamos questionar isso. Por quê? O que está acontecendo? Tem 56 no Brasil? Que loucura! Quer dizer que os planos de saúde de Porto Alegre têm 92%? 92% para o indivíduo que tem a sua Sul-América da vida lá? É assim? Quer dizer que se você tem um plano de saúde, você está quase condenado a ter uma cesariana? Mas sabe o que as mulheres querem? Mentira! Mito!
30% das mulheres dos planos de saúde querem. Sabe qual é o índice na Inglaterra? 2%. E por quê? Porque na Inglaterra eles oferecem para a mulher assim, ou tu faz uma cesariana ou um parto maravilhoso. Com uma parteira, dentro do hospital, com toda a segurança, com toda a tranquilidade. E aqui no Brasil é o seguinte, ou tu tem uma cesariana com hora marcada, com unha pintada, ou tu vai ter um parto horroroso, deitado, de barriga para cima, com todas as intervenções desnecessárias e violentas contra o corpo dessa mulher. Eu escolheria uma cesariana. Então a gente tem que mudar a forma como nós atendemos o parto para oferecer o que é melhor para as mulheres. Ok. Doutora, a discussão está muito boa, agradeço a vocês, mas nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida com mais Rede Cabeças. Eu adorei. Estamos de volta com o programa Rede de Olhares, hoje no formato Rede Cabeças, para discutir a questão do parto normal versus cesárea. E a nossa equipe foi às ruas para saber a opinião das mulheres aqui de Caxias do Sul sobre esse tema. O que você acha melhor, o parto normal ou a cesariana? Parto normal. Ah, para quem pode, é o parto normal, né? Parto normal, mas às vezes é necessário cesariana, né? Eu fiz 3 cesarianas. E fiz um normal, mas passei muito mal, tive que fazer cesárea dos outros 3. Parto normal, até recuperação, tudo. Então, eu tenho 3 filhos e tive todos os partos normal, foi bem melhor. Recuperação mais rápida, né? Recuperação mais rápida, mas às vezes quando tá em perigo tem que fazer mesmo cesárea, né? Por quê? Porque parto normal é sempre menos prejudicial para a mãe. Pela recuperação, né? Mais rápida. É que o parto normal, além de fazer bem para o corpo da mulher, tua recuperação é bem melhor e aí a cesariana é forçado, né? Então é um parto forçado, não é uma coisa natural. Sei que seja mesmo preciso, mas é bem melhor natural, até pela criança, o vínculo que tu tem. Tá aí, essa opinião nas ruas, então, de parte da população que nós entrevistamos. Doutor Dino, retomo a discussão com o senhor. Sabemos que na cesárea, um médico pode contemplar vários partos no mesmo dia. No parto normal, existe toda aquela questão de acompanhar tudo isso, o procedimento que às vezes pode demorar 2, 8, 10 horas, enfim. Como é que o senhor percebe isso? Eu acho que uma estratégia que os planos privados, e que é até uma recomendação da Febrasgo para isso, é a oferta do plantão obstétrico. Tá? Porque eu acho que tem uma conjuntura econômica assim que inviabilizou a prática da obstetrícia individualizada. Isso aí é um produto do que se construiu pela sociedade com os planos privados. E por que no SUS tem mais parto normal? Em grande parte, tem vários fatores. Ele está certo, algumas coisas que eu concordo, outras coisas eu não concordo, mas a disponibilidade do médico ficar lá ajudou. Foi um fator que... Eu acho que a determinação da mulher é que determina o parto. Entende? A determinação é dela, a escolha é dela. Tu ajuda, tu informa, mas ela carrega uma determinação para isso. Assim, quem não está determinada não vai. Nada na vida é assim. Agora, acho que tudo isso ajudaria. O plantão, temos uma experiência de um plantão aberto em privado em Caxias, foi muito interessante e isso ajuda. Mas tem que mudar toda a cultura da assistência, ela vai se despersonalizar um pouco. Tatiane, vou lançar uma pergunta para você. E aquela mulher que tem medo do parto normal? Pois é, que quer fazer uma cesárea por N motivos. Como é que você pensa que vai ser daqui para frente? Pois é, a gente tem que também tirar um pouco esse mito de que, bom, eu escolher a cesárea, eu não vou ter vínculo com meu filho, não, né? Terei vínculo com meu filho, enfim, né? E nós vimos nos relatos do pessoal ali que a maioria opta pelo normal. Então, por que a maioria, né, no momento, acaba escolhendo a cesárea, né? Aceitando. Isso, exatamente. Né? Então, existem vários fatores aí que interferem, né? As questões emocionais, psicológicas, ter acompanhamento ou não, ter orientação ou não. O que vai ser dali para frente, ela vai construir com seu filho. Se ela teve, enfim, parto normal ou parto cesariana, né? A partir dali ela vai ter oportunidade de construir esse vínculo, né? Mas é importante, eu queria fazer uma pergunta, se no partograma, né, o médico colocar que por decisão da mulher foi feito a cesariana, isso vai ser aceito? Vai ter uma multa dos planos de saúde, é isso? Isso, no caso dessa determinação, né, que se diz que vai ser respeitada a autonomia da mulher, que a escuta da mulher é importante, enfim. Né? Eu vejo que tem uma questão econômica que a gente não pautou aí,
que é, né, o fundo dessa determinação, que é uma redução de custos pelo alto número de cesarianas. Não é a humanização, o fundo dessa proposta. Veio depois a questão da humanização como uma associação para, né, driblar aí, mas o fundo mesmo é reduzir custos. A Holanda me preocupa. A Holanda é um dos países que tem maior trajetória na Europa com parto assistido fora do hospital, e que isso, então ele classifica gestantes em alto risco e baixo risco, e tem uma história. É o país com maior mortalidade perinatal da Europa desenvolvida. Por quê? Não porque não possa fazer, porque eles forçam um pouco a classificação do alto risco, ou aquilo que para o baixo risco. Por que será que ele faz isso? Ele reduz custos, gente. Eu não estou fazendo uma acusação, mas entende? A questão toda não é que não possa ser assistido fora. Agora, se tu manda a paciente errada para o lugar errado, tu pode ter um preço nisso, entende? Então, gente, a sociedade é capitalista, funciona tudo com seus interesses. Alessandra, só para resgatar então, se houver uma cesárea eletiva, os partos de saúde, os planos de saúde serão multados, é isso? Não, eu não teria como responder isso. Isso é uma discussão muito recente, uma determinação agora lançada em fevereiro, março, Acreditas né? que vão vir penalidades. Claro, assim como hoje já existe uma transferência das informações do SUS com o plano privado, não só pelo plano privado que eu represento, mas por todos os planos privados. Doutor Ricardo, tivemos a interação da Liliane Silveira, aqui de Caxias do Sul, dizendo que os obstetras deixam a cesárea sempre disponível. Eles deixam disponível? Eles deixam claro para a mulher que a cesárea, a opção da cesárea está sempre disponível, ao contrário do parto normal. Claro. O senhor concorda com isso? Evidente. Tem médicos, eu sou do tempo que isso era vergonhoso, hoje em dia não é mais. Tem médico que chega no primeiro dia de consulta e diz assim, ó, não atendo partos. Porto Alegre tem vários, não atendo partos, só a hora marcada. E existe um outro grupo de obstetras que diz, não, eu atendo se tudo der certo, mas nunca dá certo. 80% da sua clínica é de cesariana. Eu queria só retomar dois aspectos. Primeiro, a questão do partograma, a pessoa diz, acompanhamento, trabalho de parto, das histórias, não é para isso que tem partograma. O partograma foi colocado dentro desse projeto para provar que a paciente estava em trabalho de parto. Isso é para evitar cesarianas eletivas. Esse é o objetivo do partograma. Não é para ficar olhando se passou de uma linha ou foi para outra linha. Não, é para dizer o seguinte, mostra o partograma para provar que essa mulher estava em trabalho de parto. A gente está esquecendo de um outro assunto que não vai dar tempo de falar, que é a cesariana eletiva e o aumento de prematuridade, que foi comprovado agora numa pesquisa recente da Fiocruz, o aumento de prematuridade iatrogênica, isso é, a prematuridade causada pela ação médica, de crianças que são operadas porque se achava que era 38, na verdade era 36, tem uma prematuridade tardia, fica lá na UTI alguns dias, não amamenta e depois é todo um desastre que poderia ter sido prevenido na primeira infância dessa criança. A segunda coisa a respeito da Holanda, por favor, vamos... Desculpa, doutor, desculpa discordar. Para com essa história de dizer que a Holanda é a maior mortalidade. Não. Não. A Holanda não é, está nos dados do Banco Mundial. Bancomundial.com, World Bank, está lá. A Holanda deve ser o 7º país do mundo em mortalidade. Isso é um dado mítico, antigo, velho, que não cabe mais. A Holanda tem um dos melhores índices de mortalidade da Europa. Agora, evidentemente, nem que se compara com o terceiro mundo. Em relação a questão de custos, por favor, gente. Eu acho isso um desmerecimento com a luta das mulheres que tem, no mínimo, só pela rede de humanização do nascimento, que tem 23 anos, é no mínimo um desrespeito com essas lutas de 23 anos. Não desmerece o parto normal. Não é isso. Eu estou dizendo questão de custos. Nem ela, nem eu quisermos dizer isso. Eu estou falando de custos. Não. Eu estou falando da humanização do parto, parto natural, quando possível, não é isso. Eu estou falando o seguinte, a argumentação de que as normativas do Ministério da Saúde são para diminuir custos, é diminuir a importância das mulheres. Foi esse, sim. Claro um dos argumentos mais fortes para a determinação da IMS foi o alto custo devido ao grande argumento número pode ser um argumento, mas veja bem. E não que as mulheres estavam passando por um processo de desumanização do parto. Isso veio junto. Quem é que trouxe esse argumento? Quem é que trouxe esse argumento? As mulheres desse Brasil inteiro, os grupos de mulheres, os grupos de humanistas do nascimento, os grupos de educadoras perinatais, os grupos de doulas, todas as mulheres que estão interessadas. É um movimento, são vários movimentos. Mas o foco da determinação não veio
por este movimento. Veio. Agora começou a agregar. Veio sim, senhora. Não tem nenhuma palavra escrito no Ministério da Saúde dizendo assim, atenção, senhoras e senhores, estamos aqui para fazer uma revolução na atenção ao parto porque o nosso custo é muito alto. Claro que não vai ser dito. Bom, então, mas a gente sabe, até só um pouquinho. Se a gente sabe qual é a fonte... pelas notícias de que notícias de quem? O número de 90%, por exemplo, em Caxias de parto e o custo tal, sempre associado ao número, isso remete a uma questão que o custo, sim, é um fator que está sendo colocado em questão. Mas isso eu não discuto. Isso eu também concordo. Agora, dizer que isso é o fator preponderante... Não dissemos isso. Então tá. Então, assim, além das vantagens de a gente estimular o parto normal, tem uma outra vantagem, é isso que tu está dizendo? Que nós vamos diminuir custos que poderia estar sendo alocado em outros lugares. Não, eu estou dizendo ao contrário, que primeiro vem as vantagens, Então tu está dizendo que é o fator preponderante, então tu concorda com isso? E depois, junto disso, começou a discussão da humanização, entende? Meu Deus do céu. A questão da lei é uma coisa, da determinação, a questão da humanização é outra. Também apoio as doulas, também apoio o parto normal, também apoio a humanização. O que me preocupa é que o médico vai ter que colocar no partograma a questão biológica. Se vai ser aceito ele colocar lá a mulher não se sente preparada e não quer ter parto normal. Isso vai ser aceito como uma justificativa ou ele vai ser punido por isso? Provavelmente vai ser aceito. Tatiane, Ricardo, por gentileza, eu vou chamar o último trecho do documentário que nós separamos e a gente parte para as considerações finais depois disso. O médico veio me examinar e fez o exame do toque. E todos os 8 estagiários também fizeram o exame do toque. Eu me senti totalmente agredida, totalmente violentada e com muita vergonha, né? Quando o médico chegou, o plantonista, ele já chegou com meu marido atrás e já foi pedindo bisturi, nem me cumprimentou, nem nada, nem avaliou o bebê. E eu fui e falei, pra que bisturi? Eu não quero episiotomia. Eu já sei que isso não é necessário pro meu caso. Eu sei que não precisa, é uma escolha, e não podemos discutir isso agora. E já foi fazendo incisão na minha vagina. E eu não sabia se eu chorava, se eu respirava, se eu não sabia o que eu fazia. Precisaria ter sido dessa forma. Eu poderia ter sido mais ativa, poderiam ter me informado do que estava acontecendo, eu poderia ter andado, eu poderia ter feito o meu trabalho de parto, o que não aconteceu. Eu me submeti ao que eles exigiram. Eu entendo porque que muita gente tem pavor do parto normal, porque tem tanta cesárea no Brasil, deve ser por causa disso, porque se alguém ficar sabendo exatamente o que acontece dentro desses hospitais no parto normal, vai querer cesárea mesmo. Se eu tivesse feito cesárea, meu marido ia poder ficar o tempo todo comigo, porque não aconteceu no parto normal, quer dizer, eu não quero, não sou a favor de fazer cesárea eletiva, e o próximo também não vai ser. Não vou optar pela cesárea, não. Mas dá pra entender porque tanta gente quer cesárea. Porque é um horror que você passa dentro do hospital. Ficar lá sozinha, morrendo de dor, não sabe o que vai acontecer. Te espeta, te enfia agulha, dá remédio, coisa que não precisa. Ok. Tivemos uma discussão bastante proveitosa aqui no estúdio. Estamos chegando ao final do programa, mas eu gostaria de uma fala final de cada um de vocês. Vamos distribuir igualitariamente o tempo, 1 minuto para cada um para as considerações finais. Começo com o Dr. Dino. Acho que a gente tem que trabalhar realmente para aumentar as taxas de parto normal, mas isso não vai se fazer rápido, é um processo que vai demorar com muita construção de cultura, de uma série de questões. Não gosto de demonização de cesárea, a natureza não é perfeita e às vezes a gente intervindo na natureza, a gente muda o curso que ela estaria levando, que seria a morte. Mas isso não justifica o que está acontecendo no mundo, não é só no Brasil. Temos que trabalhar para reverter. Mas com bom senso. Ok. Tatiane? Bom, mais uma vez, né, a importância de nós pensarmos em todo o acompanhamento, né, da mulher durante a gravidez, né, o apoio que muitas vezes ela não tem familiar, né, então a importância da equipe estar sensibilizada e naquele momento estar conseguindo prestar, né, esse atendimento humanizado.
a importância da escuta, a importância de uma decisão em conjunto, né, com a equipe, com o médico, com os familiares, respeitando sempre a opinião da mulher e o que ela vê que é melhor para ela, né, e para o seu bebê. Eu acho que se a gente conseguir essa mudança, né, de consciência por parte dos profissionais e por parte dos familiares e das mulheres, enfim, a gente pode sim alcançar essa humanização que a gente busca. Ok, obrigada, Tatiane. Doutor Ricardo? Quero dizer que esse é um caminho sem volta. A consciência não tem passo para trás. Cada vez mais a gente vê as mulheres conscientes dos seus direitos, sua possibilidade de ter o parto como elas desejam. E acho que eu fico muito feliz com essas iniciativas, tanto governamentais, como, por exemplo, da televisão aqui de Caxias, né, de trazer esse debate para todos nós, para que todos possamos nos nutrir, né, dessas informações e desse contraditório que é natural que aconteça. Quero dizer só uma coisa, a humanização do nascimento se baseia em 3 princípios fundamentais. O primeiro e o mais importante de todos é a restituição do protagonismo à mulher. O parto é da mulher, é do corpo dela. Portanto, eu concordo com a colega de mesa. Tem que oferecer para a mulher o protagonismo daquilo. Não é do serviço, não é do médico, não é da sociedade, não é ninguém. É do corpo dela e ela tem que tomar a decisão. Em segundo lugar, uma visão interdisciplinar. E é por isso que é bom ter pessoas que não são da área médica debatendo isso, porque isso diz respeito também à psicologia, à antropologia, à sociologia, à enfermagem, todos esses outros campos. E em terceiro lugar, medicina baseada em evidências. A gente não pode mais continuar utilizando mitologias, utilizando eu sempre fiz assim, funciona assim, assim é legal, para mim funcionou, etc. A gente tem que ter uma visão muito clara na medicina baseada em evidências para liderar o nosso procedimento. Ok, obrigada. Alessandra? Eu, para encerrar, eu quero colocar que eu quero acreditar realmente que todo o movimento hoje que o governo vem fazendo é em prol da humanização do parto, é em prol dessas mulheres que têm buscado nos serviços de saúde, tanto público quanto privado, esse apoio das equipes multidisciplinares, mesmo vivendo num meio, né, num sistema capital. Acho que a necessidade de se acreditar que a humanização do parto ela não vem só pela humanização do parto em si, mas ela vem pela humanização de um mundo menos violento, com menos atitudes indevidas em relação ao protagonismo da mulher. E acho que é muito claro, assim, a história da mulher ela tem que ser vivida, concordo com o senhor, doutor. Acredito e tenho que acreditar que o movimento do governo tenha vindo para a humanização do parto, que não pode ser um meio capital, porque senão a minha profissão também ela se desfaz, porque eu vou pela linha dos direitos da mulher. Ok, Alessandra, eu agradeço muito a participação de todos vocês, a discussão foi bastante vantajosa aqui no estúdio. Parto normal, cesárea, cabe a você, mulher, decidir, fazer essa decisão. Espero que a gente possa ter munido você de informações interessantes, vale a pena ter as orientações do seu médico, do médico que você escolheu e principalmente do seu parceiro, do pai da criança. Eu acho que vale a pena colocar os homens nessa discussão também, porque eles também são protagonistas dessa hora tão bacana, tão bonita aí para a vida de uma criança e de uma família inteira que começa a se fazer. Agradeço muito a participação de todos vocês. O Rede de Olhares volta. A gente se encontra. Até mais.